muito boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Pastor Mota, eu congrego aqui no Distrito Federal, no Ministério Deus, Comunidade Evangélica Projeto de Deus. E a pedido do meu amigo pastor Paulo Ide, né? Ele pediu para me gravar um vídeo, né? E trazer uma palavra rápida, uma palavra objetiva para a sua vida, né? E eu vou trazer essa palavra. Eu vou aqui falar de algo muito importante hoje, né? Que eu vejo que muitas pessoas não falam, muitos pastores não falam desse assunto que eu vou falar hoje. É um assunto extremamente importante e é uma área que o inimigo ataca muito. É uma área que o inimigo ataca muito. É essa área que eu vou falar hoje. É uma área que é o campo de batalha do ser humano, né? É o campo de batalha, que é a mente, né? A cabeça, a mente da pessoa. É um grande campo de batalha, é o maior campo de batalha que existe, né? Psicologicamente falando, é a mente. E é uma das áreas que o inimigo mais ataca hoje, é a mente da pessoa. Mas tem muitos cristãos imaturos, cristãos neófitos, cristãos que não têm muita experiência com a palavra de Deus. Eles são muito atacados. Muitas pessoas, até pessoas que não são cristãs, elas são muito atacadas, né, na mente, mas elas não têm um discernimento que o que está vindo sobre a mente dela, que o que está vindo sobre o coração dela é ataques do adversário. O inimigo tem atacado, uma das áreas que o inimigo mais ataca neste século, e atacou no passado, e ataca no presente, e vai atacar no futuro, é a área emocional, a psicológica da pessoa. Uma das áreas que o inimigo mais ataca, né? Tem muitas pessoas estão andando aí tristes, decepcionadas, frustradas, destruídas por causa de ataques psicológicos do inimigo, ataques esses no qual ela não tem discernimento, ela não sabe como combater, como agir, né? A palavra de Deus, ela diz em Provérbio, depois você medita nesse versículo, diz em Provérbio 23:7, fala bem assim, ó: porque como imagina, presta atenção, porque como imagina em sua alma, Provérbio 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbio 23:7, como imagina em sua alma, assim ele é. Então, como você pensa, como você pensa, a forma que você pensa, a maneira que você pensa, assim você é, né? E eu faço uma pergunta nesta tarde aqui em que estou gravando esse vídeo. Você tem pensado no que você está pensando? Olha só que pergunta, né? Parece uma pergunta estranha, idiota, né? Mas você tem pensado no que você está pensando? No que tem vindo na sua cabeça, você tem pensado? O que está vindo na tua cabeça? O que o inimigo tem lançado na tua cabeça? Ele só lança pensamento de derrota, pensamento de fracasso, né? Então o que você pensa, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, assim você é. Assim você é. Você está pensando o quê? Só pensamento de derrota? Então você vai ser uma pessoa derrotada. É a Bíblia que está falando. Se você está pensando pensamento de sucesso, de vitória, de bênção, de que você vai crescer, de que você vai prosperar, só pensamento positivo, você vai ser uma pessoa positiva, você vai ser uma pessoa vencedora. Agora, se você está pensando só pensamento negativo, se você está dando lugar só aos pensamentos negativos do inimigo, é isso que ele quer. É isso que ele quer, que você seja uma pessoa negativa. E sendo uma pessoa negativa, você vai ser frustrado, decepcionado. Você vai ser uma pessoa triste, angustiada, revoltada, frustrada. Tudo de ruim você vai ser. Então, como imagina em sua alma? Como que você imagina na sua alma? Assim você é, né? A palavra de Deus, ela diz também aqui, irmãos, aqui no 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, né? Então as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais para destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas aqui, ó? Né? O inimigo, ele cria fortaleza na sua cabeça com as mensagens negativas, né? Mensagem de derrota, mensagem de fracasso. Então você tem que destruir essas fortalezas. E diz também que anulando, né, em Deus para a destruição de fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o pensamento à obediência
Cristo. Então, o que a Bíblia está ensinando? Que você tem que levar, nós estamos falando de mente, né? Estamos falando de pensamentos que vêm na nossa cabeça. Então, a Bíblia está ensinando para você, para mim, que nós temos que levar todo pensamento cativo à obediência a Cristo, ou seja, a obediência à palavra. A palavra, todo pensamento que você tem, que vem na sua cabeça, você tem que levar cativo aqui, ó. Você tem que levar cativo, você tem que pegar ele aqui, ó. Opa! Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Você traz para o crivo da palavra de Deus. Esse pensamento é de Deus. Você começa a meditar. Você tem trabalhado isso na tua mente? Né? Esse pensamento é de Deus? Isso que eu estou pensando é de Deus? Deixa eu ver aqui na palavra. Não, isso não é de Deus, não. Isso é pensamento da minha cabeça ou do inimigo. O inimigo é que está colocando isso na minha mente. Então, se você trouxer para o crivo da palavra, você vai ter o discernimento se esse pensamento é de Deus ou não. A palavra de Deus, você vê, ó. Olha só como confirma o que eu estou te falando. Né? Olha, em Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: aquilo que temo me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Olha só, né? Então o que nós entendemos, né? O que nós entendemos? Nós entendemos o seguinte, que o próprio Jó está falando, dentro de tudo que aconteceu com Jó, toda destruição, toda perca de bens, toda perca de família, aí ele fala aqui no capítulo 3, versículo 25, aquilo que eu temia me sobreveio. Né? Onde é que ele temia? Era na mão, era no pé, era na boca? Não, era na cabeça. Na mente dele, eu creio que na cabeça de Jó já vinha pensamentos ruins, sei lá, se colocado pelo inimigo, né? Vinha na cabeça dele. Aí ele fala, o que eu temia me sobreveio. Ele tinha temor de acontecer alguma coisa com os filhos dele, era tanto que ele oferecia sacrifícios. Os filhos dele iam pra festa, ia sair e tal, aquela coisa toda. E ele oferecia sacrifício pelos filhos dele, às vezes até os filhos dele saber. Isso é errado, pastor? Não, não é errado. Ele era um homem prudente, um homem sábio, um homem santo. Ele oferecia sacrifício pelos filhos dele, né? E ele fala assim, o que eu me receava me aconteceu. Então ele receava que alguma coisa aconteceria com os filhos dele e aconteceu. Né? Então ele, na cabeça dele, ele pensava isso. Eu acho que diariamente, cotidianamente, ele pensava isso. E aconteceu. Então se você ficar só alimentando, só nutrindo, para de nutrir esses pensamentos de derrota na tua cabeça. Para de nutrir esses pensamentos de fracasso, que você é fracassado. Isso é coisa do inimigo, isso é coisa do adversário, que está colocando na tua mente que você é derrotado, que você é fracassado, que você é isso, que você é aquilo. Não, você não é. Você é de Deus, você é do Senhor Jesus Cristo. Você nasceu para ser vitorioso, para ser vencedor, né, para ser guerreiro. Então não aceite esses pensamentos na tua vida. Não aceite essas coisas que estão vindo na tua mente. Isso não é de Deus. Pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, pensamentos vai lá e mata, pensamentos vai lá e rouba, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, vai lá e se prostitui. Isso não é de Deus, não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer uma pessoa? Quer? Então começa a conversar com ela. Começa a dialogar com ela. Começa a conversar com ela. Né? O inimigo vai sugerir os pensamentos na nossa mente? Vai. Ele vai sugerir. Mas cabe a mim, cabe a você aceitar. Você não precisa aceitar o que o inimigo está sugerindo. A função dele, o trabalho dele é sugerir coisa negativa, nos levar para a destruição, nos levar para a morte, e ele leva aqui. Porque a Bíblia diz que do nosso coração saem as saídas da vida, né? Ou da vida ou da morte. Aqui é que sai tudo, irmão. É daqui, ó, dessa máquina aqui. Ó. Aqui é que sai tudo. Então você quer conhecer uma pessoa? Então você começa a conversar com ela. Aí você presta atenção no que a pessoa está falando. Né? A Bíblia fala, em Mateus 2,34, fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então começa a conversar com a pessoa. Começa a conversar com a pessoa e analisa o que essa pessoa está falando, quais os argumentos dela, o que ela fala, de que ela mais fala. Aí você vai entender e compreender que o coração dessa pessoa está cheio disso que ela está falando. Se ela for derrotada, ela vai falar só de derrota. Se ela só anda se prostituindo, vai falar só de prostituição. Tudo que ela fizer, ela vai falar para você e você vai entender o que essa pessoa é. Amém? Essa é a simples palavra objetiva que Deus colocou no meu coração para me trazer para você. Que Deus te abençoe e te dê a vitória. E que essa palavra possa falar ao teu coração e que você possa ser mais prudente no que você pensa. Que você possa levar mais, trabalhar, procurar equilibrar mais os seus pensamentos. Levar cativo o seu pensamento a Deus. Né? Não deixe os pensamentos de derrota te destruir. Amém? A paz do Senhor fica com Deus.